A recuperação do poder de compra dos aposentados nos últimos anos foi acompanhada por uma explosão de endividamento dos idosos. Eles cada vez mais recorrem a empréstimos em financeiras, mas a solução rápida pode acabar virando dor de cabeça. Elas prometem realizar sonhos, garantem condições generosas de pagamento, juros mínimos e o melhor, agilidade na liberação do crédito. Nós trabalhamos com empréstimo consignado, com desconto em folha, né? Os juros é bem em conta, né? É o menor do mercado. Varia em torno de 1,2 a 1,9 ao mês. E também temos o empréstimo pessoal. Tem consulta, SPC, Serasa, como é que funciona aqui? O empréstimo consignado não, porque como se trata de um empréstimo com desconto em folha, então não há risco, né? Passa pela aprovação do INSS e assim que vem a resposta para o banco, é aprovado o empréstimo e é depositado o dinheiro na conta do cliente. E grande número de aposentados atrás desse tipo de oferta? Sim. A procura é grande. Para quem está com a corda no pescoço, a oferta se torna irresistível. Ajuda sim, né? Porque tem hora que a gente está, principalmente as pessoas que ganham pouco, né? Igual a mim. Então ajuda, é facilidade de pagamento. Só que o prazo em 60 meses é muito puxado para quem é aposentado e pensionista, né? Mas vale a pena. De acordo com o INSS, hoje existem no estado 500 mil aposentados e pensionistas. Juntos, eles possuem 500 mil contratos de empréstimo consignado, o correspondente a 1,4 bilhão de reais. Mas o que parece a solução para todos os problemas pode virar motivo de muita dor de cabeça. Seu José Carlos já recorreu aos empréstimos consignados e hoje prefere evitá-los. Várias pessoas que se embolaram com o negócio de empréstimo, pega consignado, às vezes a própria corretora, quem processa o trabalho, depois a própria pessoa usa a documentação da pessoa, faz em prol dela, tá entendendo? Já houve desses casos no mercado. Tá caindo em golpe? É tipo um golpe. Tem aposentado também, não sei se o senhor conhece, que pega empréstimo consignado para familiar, para filho? Tem, para filho, para nora, para neto, e às vezes se embola nessa situação, né? Porque chega um ponto que é 2, 3 empréstimos, vai renovando. Então, para fazer um empréstimo desse tipo, tem que pensar, tem que ser por uma necessidade única, tem que ser num caso de extrema necessidade mesmo. Eu só peguei um empréstimo porque eu precisava, mas eu não gosto, não. Eu sou contra. Segundo a lei, cada aposentado ou pensionista pode contratar mais de um empréstimo consignado, mas a soma dos descontos relativos a essa modalidade não podem ultrapassar os 30% do salário do beneficiário. Mas nos últimos 3 anos, o saldo das dívidas de aposentados e pensionistas relacionadas ao crédito consignado saltou de 52,5 bilhões para 66,8 bilhões de reais, um aumento de 27%. Com toda a experiência da idade, Dona Rosa já aprendeu. A gente paga muito empréstimo, mas agora não estou fazendo mais não. A gente rolou nas contas? A gente toma um pouquinho de prejuízo. É preferível ser à vista e comprar as coisas. Ainda sobre o endividamento de aposentados e pensionistas, há uma estimativa de que aqui no estado cerca de 4.500 pessoas nessa situação já tenham sido vítimas de golpes. Mas que golpes são esses? E como deve agir uma pessoa que se encontra nessa situação? Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor jurídico do PROCON estadual, Igor Rodrigues Brito. Boa noite, Igor. Obrigada pela sua presença aqui. Boa noite, é um prazer. Bom, quais são esses possíveis golpes que uma pessoa nessa situação pode sofrer? Uma pessoa que pega um empréstimo consignado? Olha, aposentados e pensionistas são mais vulneráveis a 2 tipos de práticas abusivas e algumas práticas ilícitas mesmo, alguns crimes, né? As 2 principais questões que podem torná-los tão vulneráveis é o próprio sigilo dos seus dados. Às vezes a má administração dos seus dados pessoais, a utilização indevida por outras pessoas, conhecidas ou desconhecidas dos seus dados pessoais, podem levá-los a contratos de empréstimo que não são planejados e gerar endividamentos, inclusive, que não trouxeram benefícios nenhum para essas pessoas. A outra possibilidade também, que é essa que mais chama a atenção dos órgãos de defesa do consumidor, dos PROCONs, é a oferta irresponsável de crédito. Ou seja, há uma grande demanda das pessoas para comprar produtos e serviços e também para adquirir crédito para poder ter esse comportamento de consumo, e a ausência de informações, a ausência de transparência, as publicidades muito agressivas, né? E o papel dos órgãos de defesa do consumidor é tentar controlar o abuso, porque esse público é, como a gente diz, muito vulnerável a esse tipo de abordagem.
Quais são os principais cuidados, então, que uma pessoa deve tomar na hora? Bom, primeiro, como a gente viu na reportagem, como várias pessoas aconselham, só se deve pegar um empréstimo desse tipo em caso de extrema necessidade, né? No que diz respeito a isso, acho que o grande cuidado que as pessoas têm que ter além de só buscar créditos para situações de total urgência ou total necessidade, também se informarem o máximo possível sobre o custo efetivo total. E nisso eu não estou dizendo apenas as taxas de juros ou o valor das parcelas. Quanto efetivamente você vai gastar com aquele financiamento. Comparar o montante final do empréstimo àquele dinheiro que está recebendo, né? E as instituições financeiras, muitas não são tão transparentes a apresentar essas informações. E além disso, buscar com suas pessoas de conhecimento, de confiança, e se não houver, os órgãos de defesa do consumidor, porque todos estão preparados para orientar sobre quais são as melhores, as cláusulas que devem ser mais observadas, os compromissos que devem ser mais analisados, ou seja, buscar dinheiro emprestado no mercado é algo de altíssimo risco atualmente, com as taxas de juros que estão disponíveis hoje. Então a pessoa só deve fazer isso quando estiver muito bem orientada sobre qual é o compromisso que ela está assumindo. Todas as condições devem ser observadas nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. E é óbvio que as pessoas sozinhas, a maioria das pessoas não conseguem, lendo o contrato e lendo planilhas, ter acesso, ter compreensão total sobre isso. Então é importante que busque orientações ou de pessoas de confiança ou dos órgãos de defesa do consumidor. E também tomar muito cuidado com as abordagens agressivas de agentes financeiros, instituições financeiras, que prometem mundos e fundos, emprestar dinheiro sem consulta SPC, sem Serasa. Bancos que têm esse interesse, na verdade, não estão querendo emprestar dinheiro, estão com interesse de endividar e ganhar lucros acima desses juros. Infelizmente, há muitas empresas desse tipo e pessoas, né, que agem de má fé mesmo. Exatamente. Que querem só ganhar em cima daquilo. E vitimando essas pessoas. Agora, quem se sente lesado, né? Quem passa por algum golpe desse tipo, se acontece alguma coisa nesse sentido, a que órgão a pessoa deve recorrer? Deve recorrer ao PROCON? O que a pessoa deve fazer nesse caso? Os órgãos de defesa do consumidor têm uma experiência muito importante no atendimento a esse tipo de demanda e esse tipo de consumidor, né? Então, mesmo que depois de assinado o contrato, já em situação de endividamento, o consumidor precisa procurar a orientação dos órgãos de defesa do consumidor. O PROCON do Espírito Santo tem um setor de cálculo específico para fazer essas contas, transmitir informações para os consumidores e procurar se ali não existe alguma prática abusiva que pode até ajudar numa discussão judicial sobre isso, né? Exatamente. Agora, quando uma pessoa descobre que seus dados foram utilizados indevidamente, é importante procurar o mais rápido possível a Delegacia de Defesa do Consumidor ou a delegacia mais próxima para poder registrar, iniciar os inquéritos de investigação, até para a pessoa se preservar contra cobranças de valores que a ela não correspondem. Em qualquer transação desse tipo, além de tomar todo o cuidado, né, buscar todos os dados, a pessoa deve guardar todo e qualquer documento também, né, como uma possível prova para alguma ação que vai mover, alguma coisa nesse sentido. Especialmente, não apenas os contratos, todo mundo não pode ir para casa sem uma via do contrato, né? Nunca aceite assinar o contrato e não levar a sua via, mas especialmente os documentos que foram apresentados antes, planilhas, orçamentos, propostas, né? Toda a documentação referente àquele empréstimo deve ser guardada durante um bom tempo. Todo cuidado é pouco, né? Com certeza. Ok, Igor, muito obrigada pela sua presença aqui, uma boa noite. Boa noite, foi um prazer. A seguir, situação dramática para os motoristas que precisam passar pelas 5 pontes na ida para o trabalho. Os detalhes em instantes.